Bom dia, boa tarde, galera. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer resolução de exercícios, que foi os exercícios que eu passei para vocês fazerem até agora, certo? Então, bora começar pelo da casa. No da casa, eu peço que vocês desenhem uma casa, e em seguida desenhem outra casa semelhante à primeira, com a razão de semelhança 2. Ou seja, ela tem que ser duas vezes maior ou duas vezes menor. Então, ó, a primeira casa que eu desenhei foi essa aqui, certo? Primeiro desenho essa casinha aqui, que ela tem 2 centímetros de largura, 3 de altura e o telhado tem 1 de altura. E aí agora eu vou ter que desenhar uma casa semelhante de razão 2. Ou seja, todas essas proporções eu tenho que estar duas vezes maior ou duas vezes menor. Então, ó, primeiro eu fiz uma menor. Antes eu tinha 2 centímetros de largura e agora eu tenho 1 centímetro de largura. Antes eu tinha 3 centímetros de altura, agora eu tenho 1,5. E antes eu tinha 1 centímetro de altura do telhado e agora eu só tenho 0,5, certo? Então essa foi a menor. Eu posso fazer uma maior. Então, para fazer uma maior, agora de largura, eu multipliquei por 2. Então, antes eu tinha 2, fiquei com 4. De altura, eu tinha 3, multiplicando por 2, fiquei com 6. E a altura do telhado, eu tinha 1, multiplicando por 2, fiquei com 2, certo? Então, era mais ou menos assim que era para vocês fazerem. E aí, vocês poderiam colocar outras coisas nessa casa de vocês. Eu só coloquei a largura e o telhado. Vocês podiam colocar a chaminézinha, podiam colocar a porta. Mas o detalhe é que toda estrutura que vocês criassem, ela tinha que estar nas mesmas proporções na hora que vocês fossem fazer a casa semelhante, certo? Então, se eu fizesse uma casinha... Então, se eu fizesse uma porta aqui de altura 1 centímetro, aqui eu teria que fazer uma portinha de altura 2 centímetros, certo? Para estar na mesma proporção. E aqui eu teria que fazer uma porta de altura meio centímetro, beleza? A outra questão era a gente analisando uma foto que o Daniel tirou e depois ele tentou ampliar essa imagem. E aí a gente vê que em alguma das ampliações que ele fez, a imagem fica deformada. Aí eu pergunto a vocês, por que essa imagem fica deformada? E aí, para eu explicar melhor, eu peguei esse cachorro, a foto desse cachorrozinho aqui. Então, ó, essa aqui é a foto original e essa aqui é a outra foto. Imagine que eu vou ampliar ela só puxando para esse lado. Ficou deformado, né? E se eu tivesse só encurtado para esse lado aqui, também teria ficado deformado, né? E se em vez de puxar para o lado, eu tivesse puxado para cima, também ficou deformado, né? Agora imagine num caso onde eu pego e vou puxar os dois lados do mesmo tamanho, certo? Então, ó, vou puxar em cima e embaixo do mesmo tamanho, que é puxando aqui do lateral. Tá vendo, ó? Dessa vez eu consegui ampliar e não ficou deformado. Se eu tivesse puxado só aqui, ó, teria deformado o cachorro. Se eu tivesse puxado só aqui, teria deformado o cachorro, certo? Então, o que é que ele fez? Ele ampliou os lados correspondentes de forma proporcional, certo? Então, ó, teria que puxar aqui do ladinho, ó, e aí ele está ampliando os lados correspondentes de forma proporcional. Se eu puxar só de um lado, vai ficar desproporcional a imagem e aí ela vai ficar deformada. Beleza? Então era basicamente isso que era para a gente analisar nessa questão. A próxima questão era um exercício onde eu tinha que verificar se os retângulos abaixo são semelhantes entre si. A primeira coisa que eu fiz foi dar um nomezinho para cada retângulo. Então o primeiro retângulo é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C. Agora vou ter que verificar se eles são semelhantes entre si. Para verificar isso, eu tenho que ver se os lados correspondentes deles são proporcionais. Primeiro eu fiz entre o B e o A. Coloquei o B em cima porque ele tem valores maiores do que o A, certo? E aí fica mais fácil. Então, verificando o B e o A, os primeiros lados correspondentes, que são esse lado aqui da direita, seriam 25 sobre 15, certo? E os outros seriam os de baixo, que seria 40 sobre 24. E aí eu tenho que verificar se esses valores são iguais. Como eu posso fazer isso? Eu posso tanto realizar a divisão, então dividir 25 sobre 15 e depois dividir 40 sobre 24 e ver se são iguais, ou eu posso achar uma fração simplificada e ver se essa fração simplificada é igual, certo? Então vamos lá, fazendo pela fração simplificada, que é mais fácil. Primeiro, peguei o 25 sobre 15. E aí eu vi que eu consigo dividir tanto 25 quanto 15 por 5. Então, dividi em cima por 5 e embaixo por 5 e achei uma fração equivalente e mais simples, que é o 5/3, certo? Depois, fazer a mesma coisa com 40 sobre 24. No 40 sobre 24, eu vi que eu consigo dividir em cima por 2 e embaixo por 2. E aí achei a fração equivalente 20 sobre 12. Eu consigo ainda continuar dividindo em cima por 2 e embaixo por 2. E aí eu acho uma outra fração que é 10 sobre 6. Que eu também consigo dividir em cima por 2 e embaixo por 2. E aí finalmente vou achar os 5/3, que aí nesse caso eu não consigo dividir os dois números ao mesmo tempo por nenhum outro, certo? Outra forma seria simplesmente dividir logo de cara o 40 sobre 24 por 8. Porque dividir 3 vezes por 2 é a mesma coisa que dividir logo por 8, beleza?
Então são duas formas que vai dar a mesma coisa, só que nessa casa aqui você tinha que perceber que esses dois números são divididos por 8. E aí é mais difícil. Mas aqui é fácil perceber que os dois números são divididos por 2, né? E aí fui fazendo de 2 em 2 até chegar no mesmo resultado, beleza? E aí, descobri então que o 25 sobre 15 e o 40 sobre 24 é igual a 5 terços, certo? Ou seja, os lados correspondentes dos retângulos são proporcionais entre si. Então, o A é semelhante ao B, beleza? Agora a gente tem que verificar se o A e o B são semelhantes ao C. Então, bora lá. Dessa vez eu vou fazer a razão entre o B e o C, certo? E aí, pegando os lados correspondentes, seria 25 sobre 20 e 40 sobre 30, certo? E agora vamos fazer novamente a simplificação das frações. Pegando 25 sobre 20 e simplificando, eu consigo dividir em cima por 5 e embaixo por 5, que vai dar 5 quartos. E aí, pegando 40 sobre 30, eu consigo dividir em cima por 2 e embaixo por 2, que vai dar 20 sobre 15. E aí, eu pego 20 sobre 15 e consigo dividir em cima por 5 e embaixo por 15, que vai dar 4 terços. O 4 terços não tem mais nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo, então parei aqui. Ou, como eu disse, eu posso pegar logo 40 sobre 30 e dividir logo por 10, certo? Tanto em cima quanto embaixo, que também vai dar o 4 terços. Mas aí, para isso, você tem que perceber que os dois números são divisíveis por 10, certo? Aqui fica mais fácil de perceber que os dois números são divididos por 2 e que os dois números são divisíveis por 5, certo? Tá, mas vamos lá. A gente agora achou as frações simplificadas da razão dos lados correspondentes. E elas são diferentes, porque aqui a gente achou 5 quartos e aqui a gente achou 4 terços. Ou seja, quer dizer que os lados correspondentes do B e do C não são proporcionais. Se os lados correspondentes do B e do C não são proporcionais, quer dizer que o B e o C não é semelhante. E se o B é semelhante ao A e não é semelhante ao C, o A também não é semelhante ao C, beleza? Então, com isso, a gente resolveu o primeiro exercício, que queria saber quais dos retângulos são semelhantes entre si. Então, só o A é semelhante ao B e o A e o B são diferentes do C. O próximo exercício, ele me dá dois trapézios e ele já me diz que eles são semelhantes. E aí, logo no primeiro item, ele pergunta qual é a razão de semelhança. Então, para verificar a razão de semelhança, eu pego dois lados correspondentes e vejo a razão entre eles. Os únicos lados correspondentes que eu tenho os valores é o 24 e o 12, certo? Então, eu coloquei 24 sobre 12 e aí verifiquei que a razão de semelhança é igual a 2. E aí, agora ele quer saber qual é o valor das medidas de x, y e z. Então, eu tenho a razão de semelhança e tenho o valor de um dos lados correspondentes. Então, eu posso simplesmente fazer a razão entre esses lados correspondentes e igualar a razão de semelhança. E aí, com isso, eu consigo achar o valor do lado desconhecido. Beleza? Então, por exemplo, qual é o lado correspondente ao 30? Seria o x. Então, eu vou fazer a razão entre o 30 e o x, que vai dar igual a razão de semelhança, porque são trapézios semelhantes. E aí, com isso, eu coloco o x para cá e o 2 para cá e vejo que o x é igual a 15, certo? Fazer a mesma coisa com z. Então, peguei o lado correspondente a ele, que é 62, fiz a razão entre os dois lados. 62 sobre z, que vai ter que ser igual a razão de semelhança, que é igual a 2. E aí descobri que o z é igual a 31. E aí, por último, eu faço a mesma coisa com y. Então, pego o lado correspondente ao y, que é 40, e faço a razão entre eles. Então, 40 sobre y é igual a 2. E aí, passo o 2 aqui para baixo, dividindo, e o y para lá, e descubro que o y é igual a 20, certo? E aí, no último item, ele pede que a gente, sem fazer cálculos, escreva qual é a razão entre o perímetro do trapézio 1 e do trapézio 2, certo? Se vocês perceberem, a única diferença do trapézio 1 para o trapézio 2 é o tamanho do lado deles, certo? Que o trapézio 2 tem um lado 2 vezes menor do que os lados do trapézio 1. E aí, o perímetro é o quê? É justamente a soma de todos os lados. Então, se o trapézio 2 tem uns lados com tamanho 2 vezes menor, o perímetro dele vai ser 2 vezes menor, certo? Então, a razão entre eles vai ser justamente 2, porque os lados do trapézio 2 é 2 vezes menor do que do trapézio 1. E aí, por último, a gente tem dois octágonos regulares, ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, se aqui é x também, e aqui é x também, e aqui é x também. Se aqui é y, aqui é y também, aqui é y também, aqui é y também. Porque octágonos regulares, todos os lados têm o mesmo tamanho. E aí ele fala que o perímetro de O1 é 48. E a razão de semelhança entre o O1 e o O2 é 3 quartos. Ou seja, ele já está afirmando
que o octágono 1 e o octágono 2 são semelhantes. E aí vamos lá, ele pergunta qual é a medida do perímetro de O2, certo? Se lembra do exercício passado, onde a razão entre dois perímetros era justamente a razão de semelhança dos polígonos? Então aqui é a mesma coisa, os polígonos são semelhantes e a razão entre os perímetros vai ser igual à razão de semelhança desses polígonos. Vamos lá, a razão de semelhança de O1 e O2 é 3/4, e eu posso dizer que a razão entre o perímetro do octágono 1 e o perímetro do octágono 2 é 3/4 também, certo? E aí ele já me disse que o perímetro do octágono 1 é 48. E aí agora só falta eu descobrir o perímetro do octágono 2. Fazendo os cálculos e isolando o perímetro O2, vou descobrir que ele é igual a 64, certo? E aí na segunda questão, no segundo item, ele pergunta quais são as medidas de x e de y. Ou seja, quais são as medidas dos lados do octógono, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados. O octógono tem quantos lados? 8, certo? Então, 8 vezes x, certo? Vai ser igual ao perímetro do octógono 1. E aí, fazendo os cálculos, eu descobri que x é igual a 6. E para o y, vou mesma coisa. 8 vezes y é igual a 64, que é o perímetro do octógono 2. E aí, fazendo os cálculos, vou descobrir que y é igual a 8. Então era assim que se resolvia as questões. Se mesmo assim não ficou muito claro, ainda ficou alguma dúvida, podem falar comigo que a gente tenta retirar essa dúvida. E valeu, pessoal!